Olá pessoal, tudo bem? Voltamos. Eu sou o professor Eduardo Baez, este é o canal História Integrada Edu Baez. Nós estamos falando de antiguidade clássica, estamos falando de Roma. Já vimos aí a formação, a monarquia, as estruturas republicanas, o processo das conquistas. E agora nós vamos falar das repercussões dessas conquistas. É fato que Roma, a partir do momento que conquista a Península Itálica e se expande pelo Mediterrâneo Ocidental, dominando as áreas que antes estavam sob controle de Cartago, posteriormente a isso, fará um processo muito rápido de expansão também no Oriente, no Mediterrâneo Oriental, transformando então toda a bacia do Mediterrâneo em seus domínios. Eu costumo dizer, e eu falei isso no vídeo anterior, a expansão romana no Mediterrâneo Oriental foi mais ou menos como se eu pegasse uma chapa quente e jogasse um tolete de manteiga ali. Derreteu, foi muito rápido, se espalhou muito rapidamente. Essas conquistas trouxeram repercussões diretas na economia, na sociedade, na política e na cultura romana. Vamos falar delas, vamos entender como essas repercussões transformaram a antiga cidade-estado que havia surgido às margens do rio Tibre, numa das maiores, se não no maior império do contexto do final da Idade Antiga. Acompanhe comigo, caminhe comigo. Veja só. Primeiro, eu quero falar com vocês sobre as repercussões econômicas do que aconteceu com Roma logo após as suas conquistas, durante as conquistas, mas sobretudo ao processo que se consolida no final do século I antes de Cristo. Primeiro aspecto que nos chama a atenção é que o processo de conquistas gerou um acesso a um enorme espólio de guerra. O que é o espólio de guerra? O espólio de guerra são as riquezas dos povos conquistados que agora ficarão sob controle dos romanos conquistadores, imperialistas e dominadores. Espólios como joias, pedras preciosas, ouro, prata, todo tipo de riquezas, metais que nós temos aí e que vão ser símbolo desse controle nas mãos aí de Roma republicana e imperial. Escravos em grande quantidade, resultante das conquistas de guerra, que passarão a compor toda a base da produção, deslocando o cidadão romano para o ócio. É importante que você observe isso. O cidadão romano é deslocado para o ócio por conta desse grande contingente de escravos. Terras conquistadas e terras férteis, além da Itália, que ficarão nas mãos dos patrícios, da elite dirigente. Essas terras conquistadas passarão a ser cultivadas pelos escravos e passarão a ser fonte de grande recurso e de fornecimento de alimentos para a Itália e para os territórios historicamente romanos. O trigo, por exemplo, que vai ser produzido no norte da África, começará a concorrer com o trigo romano. A Itália passará a produzir outros produtos, dada a grande quantidade que vai ser produzido nas áreas externas à antiga república. Então, nós vamos observar um grande fluxo de riquezas e de comércio. As áreas conquistadas estarão debaixo da lei romana, elas passarão também a pagar impostos e tributos. Esses impostos e tributos irão alimentar e sustentar esse Estado gigantesco. As populações conquistadas, exploradas, seja através dos tributos, dos impostos, do trabalho, da escravidão, uma grande parcela de mão de obra disponível a esta república que agora domina toda a bacia do Mediterrâneo. E nós observamos que, por conta de tudo isso, a tradicional economia romana, que era uma economia agropastoril, passa a ser uma economia comercial, sobretudo nas rotas mediterrâneas. A balança comercial ela entra em desequilíbrio, de certa forma, porque a Itália passa a ser a grande importadora de produtos agrícolas, de alimentos nas cidades que estão surgindo e se consolidando na Itália,
porém ela não vai vender muito porque ela se torna mais consumidora. Em contrapartida, a balança de pagamentos se torna superavitária devido à grande arrecadação de impostos que ocorrerá devido às conquistas, ok? E nós notamos exatamente nesse momento que o modo de produção antigo dos romanos começa a dar lugar a um modo de produção escravista. Veja só, existia uma estrutura na qual as terras do Estado ficavam sob controle de parte dos patrícios e de parte da população plebeia. Porém, com o desenrolar e o crescimento dos latifúndios escravistas, a concorrência exercida por esses latifúndios escravistas, as pequenas propriedades de mão de obra familiar, começam a gerar um cenário de ineficiência, ou melhor dizendo, até de ineficácia da produção familiar no campo. O camponês, o pequeno e médio proprietário, ele não consegue concorrer com a produção do latifúndio escravista. Então, o que acontece? Ele se endivida, não consegue pagar a dívida, vende a terra é controlada a partir de agora pelo outro patrício, e ele se torna ocioso porque ele não é escravo, a escravidão por dívidas foi extinta. Então, o que vai acontecer? Nós vamos notar um grande êxodo rural em direção às cidades romanas, uma grande quantidade de uma população ociosa e marginalizada que passa a ser sustentada por esse Estado paternalista. Nós vamos ver nascer daqui a pouco o que nós chamamos de política de pão e circo. Mas caminhemos um pouco mais. Então, foi o que eu disse agora há pouco para você. A terra pública, que seria parcelada entre aqueles que são os cidadãos romanos, agora passa a estar completamente sob domínio dos patrícios. A propriedade privada, a pequena propriedade privada, ela não consegue competir com essas estruturas, gerando então todo esse quadro de instabilidade social que nós vimos, mas não podemos nos esquecer, nós temos um grande comércio acontecendo, nós temos uma balança comercial dinâmica e rotas comerciais que vão transformar a realidade romana. Isso se torna um pouquinho mais evidente no próximo vídeo. No próximo vídeo, não, no próximo slide. Acompanhe, veja só, as repercussões sociais. Você tem uma nova classe social oriunda do comércio, os chamados homens novos ou cavaleiros, plebeus enriquecidos com a atividade comercial. Professor, eu posso fazer um paralelo com a burguesia lá da Idade Média? Até pode, mas não é aconselhável. Não dá para dizer que eles eram uma burguesia da antiguidade. Pelo amor de Deus, não faça isso. A burguesia, ela é resultante de uma outra conjuntura de transformação do final da Idade Média e início da Idade Moderna. E nada tem a ver com o que está acontecendo na antiguidade. Apenas tem esta característica próxima, né? Uma nova classe social enriquecida com o comércio, que são os homens novos ou cavaleiros, e é essa turma que vai começar a pressionar socialmente a república, que era o monopólio dos patrícios. A elite patrícia, inicialmente, mantém o controle dos cargos públicos, mantém o comando do exército, do governo das províncias. Esses homens novos passarão a pressionar esta elite patrícia, porque eles também são produtores de riqueza e quem tem acesso a poder econômico passará também a querer o poder político, ok? Como eu disse, os latifúndios cultivados pelos escravos arrasam com a pequena e média propriedade e essa elite patrícia, ela vai se tornar uma estrutura que vai se apropriar dos lucros do Estado. Daquela arrecadação toda de impostos, esta elite patrícia é a principal beneficiária, dado o fato de que ela monopoliza os cargos públicos. É contra esta estrutura que esses homens novos e cavaleiros, e eventualmente até a plebe, vai se levantar. A classe plebeia, como eu coloco para você, ela é a base do exército. E nós vimos que esta classe plebeia, nas aulas anteriores, ela vai se revoltando sazonalmente em busca de direitos. Endividada, sem condições de concorrer, como eu disse, com os latifúndios. Eu disse agora há pouco, ela vende as suas terras, ficam ociosos e o Estado passa, então, a alienar esta classe social
porque ela se constitui numa classe também perigosa. Se ela estiver descontente, ela pode se revoltar. E nós temos, então, a incorporação no final da República, início do Império, da política do pão e circo, manter esta classe alimentada e alienada, ok? Os clientes, uma classe intermediária, são plebeus que se aliam aos patrícios e se tornam dependentes deles. Não apenas dependentes, mas defensores dos patrícios contra os seus inimigos. Então eles vão ganhar eles vão manipular os patrícios, uma grande massa aí de plebeus dependentes deles mesmos dos patrícios, né? E os escravos extremamente numerosos, resultantes das conquistas, sobretudo a partir do século III, isso se intensifica ainda mais, dado o fato de que, com a Lei Licínia Sextia, você tem a extinção da escravidão por dívidas, então a escravidão apenas por expansão. Vale lembrar que o escravo ele não é considerado sequer humano, né? Como os próprios romanos se referem aos escravos, são instrumentos vocais. Não tem grande valor dado ao grande número, um número excedente de escravos existentes em Roma, que acaba se tornando a base de toda a produção da estrutura romana a partir daí. Culturalmente, nós notamos o seguinte: primeiro, a cultura helenística, aquela cultura que surgiu da junção ou da fusão da cultura clássica grega com a cultura oriental persa egípcia, ela vai influenciar diretamente a cultura romana. A influência helenística ela é presente na cultura romana. Ela está encharcada de helenismo, esta cultura romana. As residências, por exemplo, nas cidades romanas, as famílias mais abastadas, elas são ampliadas para receber mais pessoas, vão se tornar muito comuns os banquetes, as festas, né? A forma de demonstrar esta influência recebendo pessoas e sendo as residências áreas de grande convivência da sociedade romana. Há uma grande variedade alimentar, de uma dieta extremamente frugal e mediterrânica. Esta circulação de mercadorias e de alimentos se torna grandemente presente nesta realidade da cultura romana, nas transformações, gerando então um novo paladar, uma nova alimentação no cenário romano. As roupas vão se modificar, influência grega principalmente, né? Cuidados pessoais, o uso de cosméticos, tudo isso que vem da influência helenística, da influência do Oriente, tanto homens quanto mulheres, entendeu? E algo interessante, porque esta entrada de uma nova cultura começa a minar as tradições romanas. Isso se nota principalmente com laços familiares mais flexíveis. Esses laços familiares, por exemplo, serão mais flexíveis no sentido de você permitir o casamento entre classes sociais. Mais ou menos por volta do século III, uma lei chamada Canuleia estabelece o casamento entre classes sociais distintas entre patrícios e plebeus. Você tem plebeu enriquecido com o comércio, você tem patrício aristocrata, proprietário de terras, agricultor. Pensa comigo, você tem o sujeito que tem um filho, ele é o grande produtor de trigo de Roma. O seu filho é herdeiro desta grande produção de trigo, desta grande fazenda. Aí, esse sujeito ele está numa balada lá na Jurerê Internacional de Roma, no Café de la Musique de Roma, e ele conhece, então, uma moça muito bonita que lhe chama a atenção, e essa moça é herdeira da maior rede de padarias em Roma. Pergunto, é interessante você juntar a riqueza e a tradição da família que mais produz trigo em Roma com a herança da maior rede de padarias de Roma, meu amigo? É lógico que você vai ter laços familiares mais flexíveis que deixarão de lado as tradições sociais. Por outro lado, o número de divórcios aumenta, né? A estrutura tradicional da família romana vai sendo desmontada. O número de filhos cai. E por que o número de filhos cai? Para não ter que dividir a herança com mais gente, principalmente. A religião grega é extremamente
distante de dogmas e de patrulhas, começa a ser a grande marca da civilização romana. E é um choque entre a religião oriental e a religião romana muito fortemente aqui. Um dos maiores choques que nós vamos notar acontecerá no período do Império, quando o cristianismo, que é uma religião que surge no Oriente, vai se chocar com a religião romana. Isso já está sendo observado aqui. A arquitetura vai adquirir o caráter do modelo coríntio, depois você volta na aula de Grécia, legado grego, arte e cultura grega, onde eu falo do estilo coríntio. E há um forte aperfeiçoamento intelectual. A influência do helenismo é muito forte, sobretudo na formação da filosofia. O destaque aqui será o estoicismo no futuro, como elemento desta influência helenística. E do ponto de vista político, o que nós destacamos? A luta entre os nobres, os aristocratas e os cavaleiros. Os nobres, a elite patrícia, como eu disse anteriormente, fortemente apoiada pela clientela, vai monopolizar esses cargos públicos e, sempre que possível, vai fraudar as eleições para se manter no poder. Por outro lado, a pressão por parte dos cavaleiros por acesso ao poder político, querem acesso às magistraturas e ao Senado, que é o monopólio dos patrícios, e gradativamente essas mudanças políticas começarão a ser notadas. A classe plebeia, absolutamente indefinida. Ora, contente com as esmolas dadas pelo Estado e pela elite patrícia, ora descontente por ser preterida nas decisões políticas do Estado e sendo explorada constantemente, sobretudo na base do exército, sem ter acesso aos espólios de guerra. Os aliados italianos são aqueles que não são romanos, mas são aliados dos italianos. Eles tinham mais ou menos a ideia do green card, mas eles não tinham a cidadania romana, se é que você me entende. Mas eles querem a cidadania romana para poder ter acesso também a esta realidade política. Então, note que no campo das conquistas, as repercussões econômicas, sociais, políticas e culturais começam a transformar as antigas estruturas da República Romana, modificando todo o seu mecanismo de funcionamento e conduzindo a algumas instabilidades. Essas instabilidades levarão a momentos de ruptura absoluta, como, por exemplo, as guerras civis dos séculos II e I a.C., que levarão ou montarão as condições para que a antiga república se torne um império centralizado. Essas guerras civis que nós vamos ver nas próximas aulas, ok? Eu sou Eduardo Baez, este é o canal História Integrada Edu Baez. Não deixe de se inscrever, compartilhe esse vídeo, taca o dedo no sininho aí para que você possa receber as notificações e nós voltamos, ou eu volto na próxima aula falando sobre as guerras civis e nós vamos caminhar em direção ao Império Romano. É isso, um grande abraço, até a próxima, tchau, tchau.